Bom dia, meus irmãos queridos. Todos cheios de Jesus aí? E do Espírito Santo? Amém. Então vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1. Vamos ler do versículo 9 ao 11. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Você que não trouxe a palavra, não se preocupe, colocaremos no telão. Se você tem ela no teu telefone, conecte aí. Deus é bom o tempo todo. Obrigado. Quanta história linda, né, queridos? Quanta história linda. Terminamos o Impacto Mulheres, segunda edição já este ano. Passamos aí uma média de 160 pessoas no Impacto nesse ano. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. E eu quero dar uma ótima notícia para você. No novo prédio, nós temos 7 chuveiros sendo construídos. Sabe o que isso significa, né? Você vai poder tomar banho. Ei, coisa boa. Amém. Deus é bom, Deus é bom. Glória a Deus. Filipenses 1, de 9 a 11, diz assim: essa é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Feche seus olhos por um instante. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui mais uma vez, diante da Tua palavra, diante do Teu agir, diante da ação poderosa do Senhor em nós, na pessoa do Espírito Santo. Sabemos que o Senhor usa a Tua palavra como espada na mão do Espírito. O Senhor usa a Tua palavra como pano de fundo para operar maravilhas em cada um de nós. Então, que nessa manhã, mais uma vez, sejamos incendiados pelo Teu agir. Que mais uma vez, nessa manhã, o Teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nos vença de nós mesmos, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Domingo passado nós iniciamos uma nova série chamada A Verdadeira Alegria, onde estaremos expondo a carta de Paulo aos Filipenses. E começamos do versículo 1 ao versículo, fomos até o versículo 8, onde falamos a respeito da alegria de cooperar em ação, em estarmos vocacionados para a obra de Deus por aquele que habita agora dentro de nós. Uma palavra que nos tomou, nos confrontou, mas ao mesmo tempo nos apontou para o lugar da verdadeira alegria. Aquela alegria que não é alegria como o mundo dá, aquela alegria como o dinheiro compra, aquela alegria como o status nos leva, aquela alegria como qualquer outra coisa que possa tomar o lugar de Deus, tenta nos garantir. Mas fomos convidados a olharmos para a direção certa. Fomos convidados a olharmos para o lugar onde há provisionamento, essa palavra que estava na mente, do Espírito, para o nosso coração com respeito à alegria dele. Porque sabemos que a alegria vem do Senhor, amém? Não há dúvidas para nós de que a verdadeira alegria vem do Senhor. Mas essa carta maravilhosa de Paulo e Timóteo aos Filipenses é uma carta que vai materializar um pouco mais o que essa alegria é para nós enquanto aqui na terra. Há também um alvo, este alvo que é Cristo, que é a eternidade, da qual Cristo resolveu o problema para nós por meio da graça no seu Filho Jesus, amém? E sabemos que um dia tudo estará completo, a mesa estará posta, ela estará completa,
e viveremos felizes para sempre. Muito mais do que qualquer príncipe ou princesa da Disney, né? Mas enquanto isso, aqui o Senhor nos permite em espírito, diga comigo, em espírito, aleluia, o Senhor nos permite em espírito experimentarmos as verdadeiras alegrias que Ele nos promove, Ele nos concede. E quanto mais nós nos enveredamos para os caminhos de Deus, mais o mundo vai perdendo o seu tempero e o seu sabor para os filhos de Deus. Então, Paulo começa nessa intensidade e neste momento, que é o único momento da carta, ele vai dizer, esta é a minha oração, 2 pontos. E ele vai então escrever uma oração para aqueles com quem ele estava se comunicando através dessa carta. Orar é algo explosivo, extraordinário. Eu não sei se você já parou para pensar no poder que nos foi dado através do acesso a Deus pela oração. A oração é a maneira de nos relacionarmos com Deus. A oração é a oportunidade que eu e você temos de nos adentrarmos no santíssimo lugar para falar com o Criador de todas as coisas. Nem sempre foi assim, tão fácil. Nem sempre foi assim, tão simples. Você entrar no teu carro e num tempo de deslocamento de um lugar para o outro, você dizer, Pai, e Ele te ouvir. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim você chegar no teu quarto, trancar a porta do teu quarto, se ajoelhar, buscá-lo em secreto, para que Ele em secreto te responda. Nem sempre foi assim. Ainda que você fosse o povo escolhido, o povo de Deus, um judeu de nascença, circuncidado, se você não fizesse parte de uma tribo específica, chamada tribo de Levi, e você não fosse escolhido dentre eles, para se tornar não só um sacerdote, mas o sumo sacerdote, você não desfrutaria do privilégio que hoje você pode desfrutar quando você diz, Pai, sabendo que Ele está te ouvindo. Porque para que Cristo fosse revelado, foi necessário o Senhor apontar uma direção. Para que Cristo fosse reconhecido, para que a obra de redenção fosse comunicada, para que eu e você hoje pudéssemos adorar a Jesus com entendimento e cada vez mais profundo, foi necessário que Deus montasse um pano de fundo, um ambiente, um contexto, uma história, um povo, para que através destes elementos a história fosse contada e Cristo então fosse revelado quando Ele fosse encarnado, materializado aqui na terra durante os seus 33 anos de vida. Houve um tempo no Antigo Testamento que começou num tabernáculo, depois foi para um templo, depois foi reformado para um outro templo, onde havia uma cultura, e nós conhecendo um pouco o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós vamos entender que havia um ambiente lá onde as coisas aconteciam de uma maneira muito precisa e específica. Onde um homem que era o sumo sacerdote, o escolhido da tribo de Levi, tem todo um histórico da vara de Arão que floresceu e todo um ambiente que a história vai narrar, e eu não quero me ater a isso hoje, porque o foco não é contar a respeito de tudo isso, mas chegar num determinado lugar com você hoje aqui.
Mas eu quero estimular você a ler a Bíblia, e eu quero fazer um parênteses aqui. Nós estamos muito felizes, porque o Conselho de Pastores, o COPAMI, está fazendo uma parceria com a FLT, onde no primeiro semestre do ano que vem, nós juntos estaremos oferecendo para todas as igrejas um estudo bíblico com foco para aquele que quer turbinar o seu devocional. Olha que bênção. Para quem tem formação acadêmica, vai contar como pós. Olha que bênção isso. Então, eu quero que você, aproveitando já aí o ensejo, para dizer para você, se prepare, porque vai ser precioso demais. Para que você possa ouvir Deus falar contigo de maneira mais precisa, né? Porque a gente sabe que ler a Bíblia é maravilhoso, mas é necessário também estudar a Bíblia. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente pode lê-la da maneira em que Deus desejou. Amém? Então, fecha parênteses aí, vamos voltar. Então, nesse momento, o sumo sacerdote era um homem escolhido, onde ele se apresentava a Deus, e para que o pecado do povo fosse perdoado, ele iria uma única vez na presença de Deus no ano, para, com o sacrifício de uma ovelha, de um cordeiro, levar aquele sangue do animal sacrificado que foi imolado para dentro das tendas do tabernáculo, dos recônditos do templo, para chegar na Arca da Aliança, onde lá ele borrifaria, ele aspergiria aquele sangue, para que Deus então, naquele momento precioso do ano, perdoasse os pecados do seu povo. E este homem que ia diante de Deus, que poderia orar a Deus no lugar do povo, orar a Deus no lugar do povo, ele tinha umas vestimentas, e eu quero chamar a atenção para você com respeito de uma parte da vestimenta que ele carregava, que era o peitoral. Eu quero pedir para o pessoal da mídia colocar no telão uma foto do sumo sacerdote. A barba branca é mera coincidência, tá bom, queridos? Não tem nada a ver comigo aqui. E vocês já vão entender a gloriosa obra de Deus na cruz. Veja que no peitoral há ali um quadrado, um retângulo, com 12 pedras. E enquanto você olha para essa imagem, deixa ela ali, por gentileza, Adriano querido, eu vou ler para você Êxodo 28, versículo 15 em diante, onde diz assim: no momento em que Deus estava dando direção para Moisés e Arão para fabricarem os elementos, as vestimentas, as indumentárias, todas as questões do tabernáculo lá no deserto, lá atrás, está escrito assim: faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal, faça-o como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Preste atenção aqui agora. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel. Uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel. Cada um gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Aí um pouco mais adiante, nesse mesmo momento, onde o Senhor estava dando coordenadas para esta aliança, este tempo na Bíblia, tá? E aqui é importante, porque é que nós queremos promover um curso para você de interpretação bíblica, para que você entenda que a revelação de Deus na palavra é progressiva. Ou seja, nós precisamos entender em que parte da Bíblia nós estamos lendo para entender o que está valendo para aquele momento, para que a gente não confunda as coisas
e nos tornemos judaizantes com símbolos de judeu e coisa arada, para que daqui a pouco a gente comece a fazer exatamente tudo o que Paulo e Pedro estavam, mais Paulo do que Pedro, tentando desconstruir no Novo Testamento, tá bom? Mas é importante entendermos que mesmo que estas coisas não estejam mais em vigor para nós hoje, Deus foi revelado através delas. Amém? Assim como a pastora Sheila fez aqui hoje com Caim e Abel, né? A gente tem que trazer os animaizinhos hoje para sacrificar? Não. Mas a gente tem que entender que Deus olhou para o coração daqueles homens e julgou pelos corações a oferta. Amém? Então, um pouco mais adiante, nesse momento, no versículo 29 de Êxodo 28, diz assim: uma vez que Arão, essa deve ser a foto de Arão. Ninguém achou o Instagram de Arão, queridos. Tiveram que desenhar de algum jeito aí. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Este sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus para representar, levar os homens de Deus no seu coração e ali se derramar na presença de Deus para a libação dos seus pecados. A gente sabe que a história continuou, amém? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: a história continuou. Por isso que a revelação é progressiva. Olha só, nós sabemos que hoje o nosso sumo sacerdote está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, Cristo Jesus, amém? Está lá em Romanos 8,34. Quem os condenará? Pode tirar, muito obrigado, tá? Se quiser colocar os versículos, pode colocar. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Cristo intercede por nós. Cristo está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Cristo carrega no peito o teu e o meu nome. Tem alguém aqui para celebrar comigo isso? Cristo carrega no peito dele o meu e o teu nome. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É por isso, porque Ele é o caminho, Ele é o mediador entre Deus e o homem, não há outro. Não há um santo isso, uma santa daquilo, que possa mediar o homem a Deus, a não ser Cristo Jesus, o que morreu e padeceu na cruz pelos nossos pecados. Amém? Ok. Mas e aí agora? A gente não precisa mais orar, então. Está tudo resolvido? Será? Não. Claro que não. Paulo escreve em oração, Efésios 6,18, vai dizer: orem no Espírito em todas as ocasiões. Agora, no Santíssimo Lugar somente? Existe Santíssimo Lugar agora aqui, materializado? Na igreja? Na plataforma? Na frente aqui? Em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, agora olha aqui, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ainda que Jesus seja o mediador entre Deus e o homem, ele esteja sentado à destra de Deus, o Senhor nos convoca a uma vida de oração. O Senhor nos convoca a um lugar de intimidade. O Senhor nos convoca a um lugar onde nós falamos e Ele ouve, onde Ele fala e nós ouvimos, onde a Sua palavra nos ensina e nós vamos cada vez mais aprendendo. Eu já falei isso aqui e é algo que tem sido a minha missão de vida, orar cada vez mais de acordo com a palavra de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos o Deus da palavra. E mais nós descobrimos que muitas são as pessoas que inventam um Deus que não é o da palavra.
que inventam um Jesus que não é o da palavra. Mas quando nós, conhecendo a palavra, vez após vez, mais e mais, nos adentrando no que ela está nos ensinando, mais nós então oramos. Você sabe que o maior fruto de qualquer estudo bíblico, de qualquer aprendizado na palavra, de qualquer EBD, EBO, ABC, DEF, sei lá, que você faça cursos, o fruto mais precioso e mais eterno que pode promover você é quando mexe na tua intimidade com Deus, é quando mexe na tua oração com Ele, é quando coisas das quais e maneiras pelas quais você orava, agora você vai sendo reeducado para orar de maneira em que Ele se agrada. Amém? Nós não podemos nos avexar, nós não podemos nos intimidar, nós temos é que orar mesmo. De maneira nenhuma você pode usar como desculpa e dizer, eu não conheço a palavra suficiente para orar, então eu não vou orar. Jamais! Mas é importante que a gente entenda que quanto mais a gente conhece a palavra, mais precisa fica a nossa oração, mais bíblica fica a nossa oração, mais poderosa ficam as nossas petições. Não foi o próprio Cristo que disse que nós não sabemos pedir? É por isso que precisamos aprender o que Ele quer que nós peçamos. Amém, meus irmãos? E a oração é o coração entregue em amor a Deus sobre todas as coisas, e é o coração entregue em amor ao próximo como a si mesmo. A oração, ela revela o que Deus é para nós. A maneira em que você reage na oração, a maneira em que o que você faz da tua oração, a maneira em que o teu coração se quebranta na tua oração, tudo isso é evidência de quem Deus representa para você. Assim como também quando nós oramos de maneira intercessória em favor dos outros, o nosso coração em amor ao próximo também é revelado. Às vezes de maneira ruim para nós mesmos, às vezes de maneira maravilhosa, porque o Senhor nos permite, por meio da intimidade da oração, sermos quebrantados, tanto quando oramos para Ele, quanto quando oramos para Ele em favor do próximo. A oração é o privilégio de agora, no nosso sacerdócio, levarmos uns aos outros na presença de Deus. Você já viveu situações onde alguém chegou para você e disse para você, olha, eu estou desempregado, será que você não conhece alguém para me abrir uma porta, para falar comigo, para me dar uma oportunidade de emprego? E você pensa em alguém e fala, poxa, eu vou falar com essa pessoa, porque talvez essa pessoa abra uma porta, e você vai ali agir como um mediador daquela pessoa para um emprego, para uma situação, às vezes um médico, às vezes no hospital, às vezes, seja qual for a situação. Quanto mais quando nos achegamos ao Senhor em petição a outras pessoas. Sabe, essa semana eu estava refletindo um pouco na história da rainha Esther. Nós sabemos que a rainha Esther viveu numa fase, num momento onde ela foi confrontada pelo seu tio, primo, para que então ela pudesse prantear ao Senhor para chegar diante do rei e que o cetro do rei se estendesse a ela para ouvir o que ela tinha a dizer. Então ela ficou uma semana fazendo jejum e orando ao Senhor para que ela encontrasse o favor do rei. Mas eu fiquei pensando essa semana e eu falei, será que ela se deu conta que o cetro mais importante não era o cetro do rei Xerxes, mas era o cetro do próprio Deus, que se inclinasse a ela, Deus faria o que precisaria ser feito? Será que Esther teve o entendimento de que quando ela clamava ao Senhor, ela estava clamando a um rei superior ao rei
aquela região? Eu e você, quando estamos diante de Deus, estamos diante do Rei dos Reis. Estamos diante do Senhor dos Senhores. Estamos diante daquele que para Ele nada é impossível. Tudo é possível a Deus. Pense comigo no privilégio de tamanha importância que tem Deus nesse universo para nos achegarmos a Ele no momento da oração e clamarmos, e pedirmos, e agradecermos, e adorarmos. Pessoas vivem atrás de pessoas importantes o tempo inteiro para resolver a sua vida, mas o cristão, ele vive atrás de Deus porque ele sabe que em Deus habita a vida. Deus é a resposta da nossa crise, Deus é a resposta, é a solução dos nossos problemas. Deus é o provedor de tudo aquilo que diz respeito a quem somos, o que temos, para onde vamos. E quando oramos, Ele ouve, porque Ele tem ouvidos mas Ele só não ouve, Ele também tem boca Uau! Extraordinário. Extraordinário. A oração, ela promove essa ação externa, produzindo mudança, milagre, fazendo coisas das quais homem nenhum é capaz de fazer. Nós ouvimos de tempo em tempo milagres acontecendo no meio de nós, na área da saúde, na área do perdão, na área da conversão, da salvação, na área do arrependimento, na área das emoções. O Senhor tem operado no nosso meio. O Senhor tem atendido ao nosso clamor. O Senhor tem se inclinado para nós, porque Ele nos ama e Ele está disponível para todo aquele que nele crê, para todo aquele que se achega a Ele com ousadia e intimidade. O Senhor está disponível para nós, mas a oração, ela também promove uma ação interna. Ela muda a pessoa que ora. Você já experimentou orar pelos seus inimigos? Você já experimentou orar por quem você está com raiva? Porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração, amém? Ele sabe do nosso coração antes que a palavra chegue na nossa boca, amém? A Bíblia nos garante essas coisas. Então, quando nós oramos coisas das quais estão dentro de nós, o Senhor já sabe. Mas a diferença é que nós decidimos colocar em pauta, naquele momento de reunião, aquele assunto. E naquele momento o Espírito Santo pode operar maravilhas em nós. Sabe, eu já tive experiências, não foram uma nem duas, de ter problemas com pessoas e começar a orar por elas e ter o meu coração mudado, transformado. De repente eu estou orando, estou intercedendo e compaixão começa a jorrar do trono de Deus dentro de mim. Perdão começa a jorrar do trono de Deus dentro de mim. Graça começa a jorrar do trono de Deus dentro de mim. E aquela visão que eu tinha daquela pessoa, onde eu mirava, onde eu me entristecia, onde eu olhava e me indignava, de repente, o amor de Deus, que cobre multidão de pecados, começou então a tocar o meu coração e a mudar a minha maneira de olhar para aquela pessoa. Talvez alguns comecem a orar pelos seus inimigos, pedindo como Davi, que fulmine seus inimigos. Mas talvez termine a oração como João, dizendo: eu amo o meu inimigo, porque o Senhor pode fazer grandes coisas. O Senhor pode operar no coração daquele que ora, aquele que coloca diante de Deus as suas aflições, que coloca diante de Deus as suas indignações. Sabe, houveram indignações das quais eu estava indignado com pessoas que, orando por isso, o Senhor falou: quem está errado é você. É na oração que isso acontece. Irmãos,
Vocês sabem, a gente prepara a mensagem quase todo domingo aqui. Tem dias, tem momentos, às vezes a gente compartilha entre nós que fazemos isso, que trava tudo, você entra em crise. Porque quando você prega um sermão expositivo, você tem que se dobrar e morrer para que o texto fale o que o texto está querendo dizer. Diferente de uma pregação que você vai falar o que você quer e encontrar versículo para achar uma boa explicação. Então, quando você está no meio de um texto onde você está tentando entender o que aquele texto está querendo dizer, tem hora que você entra em crise porque você não entende, hora você olha para aquilo, você achava que era uma coisa, agora é outra coisa, hora você tem que começar tudo de novo, hora o Senhor está falando contigo, e aí trava. Aí sabe para onde a gente vai? Para a oração. Ah, meus irmãos, é só começar a abrir a boca, clamar ao Senhor por ajuda, e o Espírito Santo começa a trazer um bálsamo maravilhoso de revelação, de vida, e aquilo vai nos incendiando, vai nos tomando por completo. Sabe, queridos, você que é homem, pai de família, meu Senhor, quantos são os motivos que você precisa dobrar o teu joelho e colocar diante de Deus? Na educação dos teus filhos, na tua conduta moral, no teu trabalho, na tua lida com a tua esposa, no teu serviço para com a igreja. Cada um desses motivos promovem situações suficientes para te colocar em oração por muito tempo diante da presença de Deus. Sem contar o privilégio que é de nós podemos orar uns pelos outros. Agora, algo muito precioso que Paulo vai dizer aqui, né, onde ele diz, esta é a minha oração, 2 pontos. Ele vai dizer qual é o teor da oração que ele faz. Ele vai dizer qual é o tipo de oração que ele faz. E é aqui que nós aprendemos com a palavra de Deus algo muito precioso. Ele vai dizer o seguinte: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Que o amor de vocês aumente. Olha pelo que ele ora. Pela comunhão. Ele ora pela unidade. Ele ora para que o corpo esteja unido. Para que não falte amor. Mas não é um amor qualquer, não é um amor que aceita tudo, não é um amor que vive na alma e morre ali, mas é um amor que promove conhecimento e percepção, conhecimento e sensibilidade. O que isso quer dizer? Ele ora para que o amor que seja derramado entre os irmãos os promova para o lugar de maturidade. Olha o teor da oração que Paulo nos ensina aqui. Que nós possamos orar para que o Senhor nos promova em maturidade. Maturidade na fé. Maturidade na pessoa, do conhecimento da pessoa de Cristo. Maturidade em quem Deus é e o que Ele representa para cada um de nós. Podemos e devemos orar pelas nossas necessidades. Podemos e devemos orar por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão enfermos. A palavra também nos ensina essas coisas. Mas aqui há uma atenção muito preciosa da parte de Paulo, onde Paulo está querendo desafiar aqueles irmãos da igreja de Filipos a orarem por um amadurecimento da fé. Olha que coisa preciosa! Quando nós começamos a orar pelo amadurecimento da fé dos nossos irmãos, sabe o que acontece? Eu vou te contar um segredo. O Senhor nos provoca ao amadurecimento. Porque a gente começa a orar para que a pessoa amadureça na fé, para que Cristo seja revelado no coração dela, para que a salvação faça sentido no coração dela, para que a alegria que vem da salvação, da obra de redenção, da graça que é revelada, desse favor imerecido maravilhoso, quando nós começamos a orar uns pelos outros, com respeito a um aprofundamento dessas coisas, naturalmente o Senhor vai nos provocar uma nova maneira de olhar para a palavra, vai nos provocar uma nova maneira de adorá-lo. Queridos, quantas pessoas não começam a vida na fé,
adorando músicas que têm a musicalidade envolvente, que tem o pad do teclado envolvente, com o solo de guitarra que vai me conquistar. Quem é mais velho foi agora flagrado por essa risadinha, é uma música antiga. Envolvente, e essas coisas envolvem, as pessoas vão se envolvendo pela emoção, pela alma. Mas o crente maduro, ele não consegue mais se envolver com um pad de teclado. Ele quer letra que manifeste os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. É por isso que para o crente maduro, música de adoração não sai da moda. Para o crente maduro, a música que está tocando no rádio, se ela não fala de Cristo e fica só no mimimi da alma, não serve mais para nada. Você entende? Os frutos do amadurecimento não é mais qualquer música que serve, mas não é por causa do estilo musical. Gente, sem brincadeira, eu fui um músico eu me esmerava para tudo. Mas o Senhor começou a me tomar de um jeito que, não estou falando que uma coisa tem que desfazer a outra, tá, pastor Edu? Continue em excelência, que está uma benção, uma benção. Amo os pads, é uma benção isso aqui, é uma benção. Mas se não tem letra que adora a Deus, se não tem conteúdo para glorificá-lo, que te faça cair de joelhos no altar, ou melhor, se tornando um altar naquele momento, uma letra que engrandeça a Deus e você se perca até no entendimento do que aquilo significa. E você está lá no eu, minha alma, meu coração, meu sentimento. E aí tem no meio um leão que ruge, uma ovelha que mia, aquela coisa lá que você não sabe direito o que é. Sabe, meus irmãos, mas quando nós dizemos, tu és poderoso, tu és grande, tu és excelso, tu és onipotente, onipresente, onisciente, a tua bondade me alcançou, o teu amor me envolveu, a tua graça me comprou, a tua obra na cruz me conquistou, eu sou teu, tu és o alfa, tu és o ômega, tu és Emanuel, tu és Deus conosco, tu és o príncipe da paz, Deus forte e poderoso. Quando nós começamos a clamar o nome de Deus e falar da sua grandeza, não tem pede que faça falta. Não tem música de moda que vença isso. Você quer ver o teto desse lugar explodir? É começar a declarar a grandeza de Deus aqui. Sabe aonde a gente cresce nisso? Na oração. Quando faltam palavras. Faltam palavras. Falta a maneira de ir além, de ultrapassar daquela linha que era o teu limite. E aí de repente você está naquele momento e você não sei mais o que falar, Senhor. Aí você vai lá para o Salmo e vai lá para Davi e começa a procurar palavras novas, com significados novos, compreensões novas da salvação. E o Senhor começa a te ensinar de uma maneira diferente. E a tua adoração se misturam e tudo vai crescendo e amadurecendo. E de repente Deus é revelado no teu coração. Sabe? Essa é a alegria da oração. Essa é a alegria de deixar com que Deus seja revelado no momento da prova. É na oração que está a prova da tua adoração. É no momento em que você vai falar com Ele que está ali, o fruto da tua compreensão de quem Ele é para você. E Paulo sabia muito bem disso, por isso que ele, quando ora, e vai falar a respeito do que é que ele ora por eles. Ele vai dizer que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. E isso vai refletir em tudo na vida. Tudo na vida.
Não é? Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não sabe. Não se encaixa mais. É por isso que se o amor é aumentado em conhecimento e percepção, a gente vai no versículo 10, naturalmente, começar a discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis. E aqui ele fala de algo que a gente sabe que é impossível. É impossível alguém chegar a um nível 100 de pureza enquanto nessa terra. Amém? É impossível alguém chegar a um nível 100 de repreensão nessa terra. Amém? Porque a Bíblia vai dizer também que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas por que é que Paulo os cutuca para esse lugar? Porque ao cutucar para esse lugar, nós vamos aprender a diferenciar o bom do excelente. O cristão não tem que ficar na linha do bom e do ruim, do certo e do errado, mas o cristão tem que amadurecer ao lugar para discernir entre o bom e o excelente. E as tuas práticas vão refletir se você entendeu essa diferença. Porque o bom está bom, mas não está excelente. Não está excelente. O meu serviço aos santos está bom, mas não está excelente. A minha santificação está boa, mas não está excelente. A minha generosidade nos dízimos e na oferta estão bons, mas não estão excelentes. Sabe, queridos? Paulo está fustigando eles, está cutucando eles, para eles irem além, para eles saírem do lugar. É isso que a gente faz na oração. A gente chega diante de Deus e fala: Senhor, olha lá o fulano, Deus, em nome de Jesus, se revela a ele, Pai. Mostra para ele nessa semana, de alguma maneira, seja através de um bolo, seja através da palavra, mostra qual é a direção, aquilo que ele precisa aprender, resolver no seu coração para amar a Ti ainda mais, para servir a Ti ainda mais, para ser generoso para Ti ainda mais, para promovê-lo ainda mais no seu coração. É esse tipo de oração que Paulo estava fazendo e ao mesmo tempo escrevendo. Por que é que Paulo estava escrevendo a oração? Porque ele queria que eles lessem o teor da oração para que eles começassem a orar igual. Sabe, algo muito precioso, quando o crente amadurece. Essa semana que passou eu tive uma conversa com uma pessoa que foi injustiçada de uma maneira muito terrível, muito terrível. Essa pessoa tinha todas as razões para querer jogar a toalha. Sabe quando acontece algo com você e você não fez por merecer, mas nem na terceira geração retroativa tua? E de repente aquilo acontece. E eu estava lidando com aquela pessoa, conversando com ela. Essa pessoa me disse o seguinte. Eu falei: e aí, está difícil, né? A pessoa falou: sim, está difícil. Mas sabe, pastor, eu entendi que eu tenho que perdoar. Não porque a pessoa merece, não porque o contexto ficaria melhor, mas porque eu fui perdoado por Cristo. E se eu fui perdoado por Cristo, eu posso perdoar também, pastor. Nossa. Sério, sem brincadeira, eu queria dar 5 estrelas, botar uma bolinha, fazer tudo que um professor, sabe aquela coisa assim, você fala, entendeu? E praticando, conseguiu viver. Isso não retira a dor, não retira a ferida do lugar, isso não isenta do sangramento, mas coloca o coração no lugar certo. Ai, ai, ai. É aí que o negócio começa a ser de glória em glória e o milagre de Deus age. Cheios do fruto da justiça. Versículo 11. Fruto que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor
de Deus. A maturidade sempre vai terminar uma história com Deus sendo glorificado, com Deus sendo exaltado, com Deus sendo apresentado, com Deus sendo revelado, e que o Senhor nos leve a este lugar. Então eu quero convidar você a algo que nós vamos fazer hoje aqui, em loco. Eu vou pedir para que os diáconos que já estão a postos, já há uns 20 minutos, muito obrigado, Deus abençoe vocês, a distribuírem um papel e um lápis para cada um de vocês, tá bom? Onde nós vamos juntos, pensar juntos. Eu queria pedir para o pessoal da mídia se pudesse colocar uma música de adoração, se pudesse ser aquela da F-Hop, da Maria lá. Sabe aquela da Maria que o pessoal se confunde, que acha que é uma, mas é a outra? É essa aí, coloca essa aí. Ah, é. Aquela da Dona Florinda que encontrou o seu tesouro, sabe? Coloca essa aí. Irmãos, preste atenção no que eu vou pedir para você. Deixa o pessoal distribuindo, mas preste atenção em mim, por favor. Você vai receber um papel e eu quero desafiar você a colocar nomes de pessoas das quais você vai se comprometer em orar por elas diariamente. Eu quero desafiar você a uma vida de oração intercessória, amém? Assim como Paulo orou para a igreja de Filipos, nós vamos ser desafiados a orarmos uns pelos outros. Então eu vou dizer para você algumas coisas das quais você vai pensar em nomes. Eu quero primeiramente dar a você um tempo para você pensar na tua família. Coloque nomes de familiares aí, mas deixe espaço, hein? Porque vão ser alguns pedidos. Pense em familiares que o Espírito Santo for te trazendo à memória. Não titubeie em colocar para orar, tá bom? E vai colocando ali o nome dos familiares que o Espírito Santo for te trazendo à memória para você escrever o nome deles. Vamos tirar um tempo para isso, pode aumentar a música e daqui a pouco eu dou mais uma direção. Agora, ao lado, ou embaixo, ou se for necessário, vamos fazer 3 sessões, tá? A primeira foi família. A segunda agora eu quero pedir para você busque nomes que o Espírito Santo traga memória. É de pessoas do teu ambiente profissional, ok? Então, podem ser clientes, podem ser chefes, podem ser colegas, podem ser nomes de pessoas que você trabalhou em outros momentos, outras épocas da vida, outros empregos, né? Então vamos tirar esse momento aí, deixa o Espírito Santo trazer memória esses nomes, em nome de Jesus. Amém. Agora terceiro e última coluna aí, você vai fazer uma lista de nomes de pessoas da igreja em refúgio, que você congrega. Discípulo, discipulador, pastor, diácono, enfim, quem o Senhor colocar no teu coração. Pastor Jean, você pode colocar, gostou dessa brincadeira? Quem o Espírito Santo colocar no teu coração aí, coloque o nome daqui da igreja, os teus irmãos em Cristo, da Igreja Refúgio. Você que está em casa me assistindo no YouTube, ou seja, ao vivo, ou seja, em um outro momento, quero convidar você a pegar um pedaço de papel e fazer também, aí onde você está, no contexto em que você está. Né? Nós sabemos aí que o seu Matias está acamado, talvez esteja assistindo ao vivo. Temos alguns outros contextos, ou você que pegou esse vídeo de maneira aleatória no YouTube, está assistindo. Faça essa lista. Faça essa lista. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você, então, a ficar de pé nesse momento. Chamar o pessoal do louvor para que venha aqui. Nós vamos orar juntos e encerrar este momento tão precioso.
A direção para este período de oração, eu quero desafiar você a esta semana, tá? Se você desejar continuar, amém. Mas este exercício vai ser um exercício para esta semana, de você orar por cada um destes nomes que você colocou na tua lista. Mas a tua oração vai ser para amadurecimento na fé, ok? Então, para os crentes que amadureçam ainda mais, e aí o Senhor vai te desafiar diante do que você aprendeu aqui, diante do que você já sabe, diante do que Deus tem falado contigo no teu devocional, nos teus devocionais, para você orar por estes nomes com o foco no amadurecimento da fé. Pastor, mas e os que não se converteram? Salvação. Salvação é amadurecimento na fé, amém? Então, aos que não se converteram, você vai orar para que o Senhor os alcance, mas aos cristãos, aos crentes da tua lista, ore por um amadurecimento na fé, um amadurecimento no conhecimento da palavra, um amadurecimento no aprofundamento da adoração, um amadurecimento no aprofundamento da generosidade, um amadurecimento no aprofundamento do serviço aos santos, tudo aquilo que o Senhor for trazendo no teu coração, manifestação dos dons, manifestação do fruto do Espírito, tudo que diz respeito à obra de Deus e que você encontrar como fundamento de maturidade na palavra de Deus, você ore. Talvez você vá acabar orando por pecados específicos que o Espírito Santo vai te trazer ao coração, pecados dos quais a palavra revelam. Ore por esses pecados, ore contra esses pecados, ore para que as pessoas sejam libertas em nome de Jesus, amém? Vamos orar então, feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos, Senhor, neste lugar de entendimento, de estarmos, Senhor, com o entendimento de que Tu és um Deus que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve, de que Tu és um Deus que opera tudo em todos, Deus. E nós sabemos, Pai, que o Senhor nos convidando a orar, nos convidando a falar contigo, que mais e mais este lugar de acesso, de intimidade, vai se tornando parte daquilo que nós somos em Ti. Senhor, sabemos que o Senhor está inclinado para nos ouvir. Então, queremos pedir em especial nesta semana, para que todos estes nomes que foram colocados nestes papéis, Senhor, talvez estejamos aqui em 400 pessoas, se cada um colocou 10 nomes, nós estamos falando de 4.000 nomes. São muitas pessoas, Senhor, que nesta semana nós iremos levantar a Ti em louvor, iremos levantar a Ti em intercessão, para que o Senhor nos leve em oração intercessória para lugares de intimidade contigo, de petições, de súplicas, de adoração, dos quais nós não chegamos ainda. Então eu quero orar por cada um aqui. Levanta cada um como intercessor do seu meio de relacionamentos. Levanta cada um como profeta para essa geração. Cada um como um arauto que proclama as boas novas, cooperando uns aos outros em oração. E Senhor, ao longo deste processo, em meio às orações, que o Senhor promova a verdadeira alegria em sermos participantes nas regiões celestes do que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Sua palavra é maravilhosa, aleluia. E vamos encerrar o culto de maneira diferente aqui hoje. Nós fizemos isso uma vez, essa vai ser a segunda vez. Ao invés de uma oração onde nós pedimos ao Senhor,
nós vamos cantar uma canção e você vai ter o privilégio de cantar essa canção para a pessoa que está do seu lado aí, cantar ao Senhor, e juntos vamos então nos despedir em louvor. Amém? Queridos, seguinte, hoje nós vamos encerrar no horário, glória a Deus, amém? O pessoal está com fome, ó. Mas domingo que vem nós queremos fazer algo diferente. Domingo que vem nós vamos encerrar no horário também, mas nós vamos juntos visitar o prédio novo. Amém? Amém? Então, se você é da turma da maionese, assa a tua batata antes, deixa tudo pronto para a gente poder dar um corre lá no prédio novo, ver como tá e daí nos despedirmos, amém? Vamos nos despedir então mais uma vez aqui. Vamos lá! E Deus lhe envolve seu amor ao coração. Temos outra vez que o amor que Deus envolve seu amor enxerga o coração. Temos outra vez que Deus te abençoe. Que Deus resplandeça o teu rosto, te dando vida em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Vai na paz.